Deixa eu aproveitar que a gente está com uma neurocientista e a gente está falando sobre esse assunto, porque uma coisa também é a informação chegar, outra é a pessoa aplicar. E aí a gente tem lá os famosos early adopters, tal, não sei o quê. Tem alguma coisa que explica isso? Por que determinadas pessoas, que nem eu me considero um early adopter, se você me mostrar uma coisa nova que é boa, eu quero ela para ontem. Assim também. Se eu ver uma tecnologia nova que eu acho que ela pode ser legal para mim... Eu estudo para aplicar. Né? Aí eu já aplico no mesmo dia que eu leio. Né? A gente tem uma coisa que explica por que esses comportamentos são diferentes? Ai, não sei. Eu acho que entraria mais na questão, por exemplo, uma coisa que eu percebi no canal é que as pessoas acreditam mais em fake news do que no que é embasado. Denúncia, mais uma denúncia. Grave. Eu não sei. Tem estudos que falam que é fake. Quanto mais absurdo o negócio, mais chance da pessoa acreditar. Que é o contrário do que a gente esperaria. É que isso entra naquilo dela conhecer uma verdade que só ela conhece. Ela tem um conhecimento que ela precisa espalhar para o mundo. Não é incômodo? mas não é muito da forma como é apresentado? Também. Meio sofista isso, sabe? Também a forma é importante. Mas a forma é assim, importante. gera muito incômodo você pensar que você não sabe muita coisa e vai surgir um artigo que vai mudar tudo o que você faz. Pensa. Não gera um incômodo na pessoa? Acho que na população, maioria da população, você tem que ter um desapego assim. grande de ler alguma coisa e falar, nossa, eu fiz isso aqui eu ontem. Eu não sabia. Eu fiz isso aqui ontem e agora está escrito aqui que não funciona. Eu tenho que abandonar isso. É difícil a pessoa... É dolorido. Quanto tempo você ficou estudando mas aquela técnica? Mas as pessoas levam pessoal e não é nada pessoal. É não totalmente é você que não sabe, é porque muda as coisas. Gente, desapega. Eu ensino isso para os meus alunos. Eu estou ensinando um negócio aqui hoje, pode ser que semana que vem mude, mas isso dá uma insegurança na pessoa. Tipo, como assim? Eu estou estudando na faculdade, pode ser que mude? Tô aqui me matando para aprender essa técnica e pode ser que mude. Eu acho que é mais por insegurança mesmo. Mas eu acho pelo que eu leio, eu converso. O lance da forma como é apresentado também impacta. Porque assim, também. O estudo tal falou tal coisa. A fake news, como você falou nesse estudo aqui, leva em consideração viés de autoridade. Sim. Que muitas vezes é inventado. Eles utilizam as técnicas para levar o convencimento. Eles usam a neurociência. Se nós utilizássemos essas mesmas técnicas, levando em consideração aquilo que é verdade, o pesquisador fulano de tal, porque ele tem o título, ele tem a sua relevância, publicado numa revista internacional tal, de não sei o que lá, buscando resultado... Eu acho que é só apresentação técnica. Eu a apresento gente assim, é muito meus quadradão, assim, sabe? E eu deixo o artigo livre pro pessoal ler. Eu fiz lá um grupo lá no Simpla, aí eu sempre posto. Porque vai ser preso, hein? Por quê? Sai hub da neurociência aí, ó. Você sabe que esses dias eu Vou ser presa. Eu respondi um comentário para uma menina no Instagram justamente disso que você estava comentando, que eu falei para ela assim, ó, tem um monte de coisa que eu aprendi e usava que não serve, tem um monte de coisa que eu ensino hoje e que daqui a pouco não vai servir. Não vai servir. E tem um monte de coisa que a gente ainda vai criar que uma hora não vai servir. Não. E isso é lindo. Ainda bem. Isso é lindo, porque a ciência... Né? A gente está vendo a ciência em tempo real. É isso, né? Porque a ciência não está em busca de uma verdade. Não tem uma verdade absoluta. Ela quer o melhor. Então, hoje, o melhor que a gente tem é isso. Daqui 5 anos, se o melhor não for melhor que a gente tem hoje, pelo amor de Deus, né? Pra quê, né? É verdade. Mas eu acho que a maioria das pessoas é apegada, sabe? Não entende isso. Mais isso cômodo. É na vida, né? É mais cômodo, tudo né? Tudo muda, assim. Se a gente pensar na parte sufista que ele estava comentando, tudo muda e aí a gente tem que se adaptar. Dá trabalho fazer isso. Mas assim, você percebe que é um aspecto de comportamento humano? Porque toda vez que a gente leva alguma informação para a rede social que questiona determinada técnica, determinado recurso... O pessoal desconfia, as pessoas não só desconfiam, as pessoas pensam que você está atacando elas. E não, a gente está levantando uma discussão para aumentar a eficiência do trabalho delas. Você está compartilhando o que você aprendeu, né? Eu já cheguei a ser ameaçada de morte, vocês acreditam? Sério? No canal. Já aconteceu com vocês? Não. Não, isso não, porque as notícias que você traz geralmente são notícias boas, relacionadas... Sim, não tem nada muito polêmico. Só tem medo de me ameaçar porque eu nasci em Osasco, só Facelo. Eu não nasci em Osasco, deve ser isso. Foi logo que eu estava começando, eu publiquei um artigo de técnica cirúrgica. Lembram que saiu uma notícia que tinha um neurocirurgião na Itália que queria fazer um transplante de cabeça? Lembro. Aí ele publicou o artigo da técnica cirúrgica, mas eu expliquei que ele não tinha feito. Nossa, será que isso vai dar certo? Ele tinha comentado que tinha feito em rato,
pessoas privadas de liberdade. A gente, como assim, pessoas privadas de liberdade? Como ele Casados. fez isso? Cadê o vídeo? Cadê o Que vídeo? minha esposa não assiste esse episódio. Vai acabar o Tá casamento. louco. É ameaça ou promessa? Aí apareceu um menino, juro, tinha uns 15 anos, falando: você tá mentindo, que absurdo. Isso não existe. Mas eu não tava falando o que ele fez, eu tava só comentando o que ele estava planejando fazer. Aí tem o negócio da interpretação de texto, né? Aí ele falou, eu vi no desesperados.com que isso aí é fake news. Olha Aí eu falei, ó. fonte do cara, desesperados.com. Aí eu falei, não é possível. Nossa, eu ia Aí fazer um bloqueei. comentário, mas eu vou me conter. Aí eu bloqueei, sabe? Aí ele fez um fake e começou a me ameaçar de morte. Me mandou meu endereço. Descobri meu endereço, juro. Mentira, velho. Juro, eu tive que fazer um BO, fiquei com medo. Não. Só uma pessoa de Por 15 uma anos notícia. mesmo para fazer isso. Não, Porque por tem, uma notícia. não tem vivência, não tem maturidade Eu- emocional para lidar com tudo, Eu sabe? fiquei Tudo isso. horrorizada Tem porque escrúpulo. eu tava compartilhando o que eu sabia e aí eu recebo isso. E aí, isso foi muito antes de se falar em cancelamento, então os famosos não passavam por isso. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei Por preocupada. que você não assim. ameaçou ele de volta? Fala, vem matar aqui, eu vou te amarrar, vou te levar pra fazer o transplante de cabeça lá na Itália. Daqui a Mas ficar é enche- complicado. Aí na pandemia, isso começou a acontecer com Meu. mais frequência, né? Das pessoas confundirem as coisas. Não sei se já apareceu uns doidos, com certeza, né? No, É no porque, perfil aí, de é vocês. porque as pessoas já levavam mais pro pessoal. Pro político, que não tinha nada a ver. A gente tava postando o que estava sendo falado ou visto nos nossos atendimentos, porque não tinha ainda estudo, né? Eu lembro quando eu postei que a Covid tinha sintomas neurológicos, foi bem no começo da pandemia, eu atendi um caso de um sobrevivente de Covid e eu vi que ele estava com sintomas neurológicos, neuropatia, periférica, perda de memória. Eu falei, gente... Eu tive parestesia na fase aguda da Covid. Per- Eu tive. Então, aí eu falei, gente, Covid afeta os neurônios, é uma doença neurológica. Pode ser por isso que, né, rebaixa tão rápido. Deve chegar no tronco, imaginei, mas não tinha estudo. Então, eu postei essa informação que tinha sintomas neurológicos, apareceu um doido lá, falando que ia me matar porque eu tava defendendo o candidato X, o que não sei o quê. Aí eu bloqueei ele. Aí ele apareceu depois de 2 meses com fake, falando assim... Meu Deus. Ai, professora, me desculpa, eu peguei Covid e eu não tô sentindo paladar e eu tô com parestesia. Pedi Então você mudou desculpas sua porque opinião aconteceu com política? ele. É. Mas não faz sentido nenhum, velho. Eu não falei nada de política, gente. Eu tô falando só que eu tô atendendo, eu tô vendo sintomas neurológicos nos pacientes que eu tô atendendo. Né? Então, as pessoas confundem as coisas. É, né? talvez um dos principais problemas que a gente viveu nos últimos anos. É, óbvio que tudo é política, né? Existe essa máxima. Mas foi um extremismo da politização da ciência, né? Então as pessoas começaram a achar que você falar de determinado assunto te fazia apoiador de um candidato, sendo que a gente só estava ali transmitindo as informações que eram discutidas pela ciência. Ah, então você está falando isso? É. Não, gente, ninguém está falando. Onde tá escrito isso, É. gente? Pelo amor de Deus. E uma das coisas que a gente mais enfatizou é, pessoal, leve em consideração as evidências científicas. Mas eu acho que é a insegurança, né, que a gente tava comentando. Foi um período muito tenso, assim, pra todo mundo. Mas assim, por exemplo, recentemente saíram estudos que falaram do desfecho de muitas coisas que foram estimuladas no Brasil, como a hidroxicloroquina. Fizeram uma estimativa em 6 países, nenhum deles era o Brasil, que a estimativa de morte nesses 6 países pelo uso da hidroxicloroquina durante a Covid foi de 17 mil mortes. Então, assim, é um estudo científico. Ah, o pessoal já vai falar que eu tô politizando. Não tô politizando, velho. Eu estou Só falando tô que o contando, estudo... é. E nenhum dos estudos era o Brasil. Ou seja, ninguém tava... O pessoal tava Pensando nisso. cagando pro que tava acontecendo aqui. Mas é uma evidência científica. E as pessoas precisam entender e parar de fazer uma defesa incondicional porque A, B ou C defenderam tal posicionamento. Isso não é só sobre a política, tá? Isso leva em consideração os profissionais também. Fulano falou, o chefe do laboratório tal falou, eu acredito em tudo que ele fala. Gente, a gente precisa ter um senso mais E se crítico. a pessoa ficou doida? É. O direito tá falando coisas absurdas. A gente Você não precisa ter um sabe. pensamento mais crítico. Não, e o das que as pessoas coisas. precisam entender é que, assim, aquela informação é para ela ler, absorver e refletir. Então, Sim. assim, eu acreditava em A. Agora, assim, 5 anos depois que eu acreditava em A, surgiu uma informação de que A não existe, de que A é ruim, de que não funciona. Então, assim, eu preciso parar e refletir.
eu vou continuar com o A até a morte, então assim, não preciso Deixa eu continuar verificar. abraçado. Se eu fizer o B, Não será preciso- que fica melhor? Não preciso abraçar o A e ir pro resto da minha vida com o A. É. Entendeu? Assim, só para, reflita, veja como aquilo muda a sua vida, a vida das pessoas. Tem uma vivência e aí veja Né? a conclusão. Poxa, tem profissional de saúde que é contra a vacina. Pô, Que não toma. profissional de saúde, Antivacina. profissional Como de saúde assim? que é contra a vacina, eu não consigo Eu não consigo entender. Eu não consigo, Ivens. Né? Não, eu não sei qual que é o pior. O profissional de saúde que é contra todas as vacinas, que eu conheço alguns, ou Conheço ou também. aquele que fala assim, eu sou a favor das vacinas, menos da Covid. Falar, Sim. puta, cara, é Ou eu inacreditável. sou a favor, mas eu não tomo, meu filho não tomou também. Tipo, você não lê, então assim, É difícil. como que você é profissional se você não leva informações em consideração? Porque se você não leva essa, eu tô presumindo que você não leva nenhuma, só as que Você vai pela sua crença. só o que você gosta. Li, gostei, eu levo. Então, isso não é fazer certo, não é fazer o correto, né? Minha preocupação é que as pessoas começaram a achar que as motivações da ciência eram para mudar o cenário político. E não, por exemplo, o desenvolvimento da vacina, Só viaja. a busca Não é. acelerada por uma resposta da vacina da Covid, ela tinha por objetivo desacelerar essa morte Mortalidade, né? absurda que nós Eu tivemos acho que durante a todo mundo teria pandemia. morrido se não fosse isso. Ou a gente tava preso até hoje, se não fosse. Ou a gente teria um cenário parecido com as outras pandemias que a gente Sim. viveu, que era muita gente morrendo muito rápido até a coisa se controlar. Então, assim, Até a imunidade controlar isso. imagina né? pro tipo de mas vírus que a gente desfecho, teve, né? até a coisa se controlar. Nossa, a mortalidade ia ser absurda, né? E é engraçado que até hoje o povo fala assim, esse povo que fala que é só contra a vacina da Covid, fala, não, é porque essa foi feita muito às pressas. Fala, gente, Mas, gente, o mundo todo pesquisando junto. Não, mas ia veja. ser às pressas. Todo Não, mundo pesquisando mas As assim, isso. pessoas acham que a gente tá em 1900 ainda. não, é que tem muitas coisas. A gente já domina vacinas há muito Sim. tempo. A gente tinha... O mundo inteiro fazendo uma coisa só, pesquisando uma coisa só. Não, e aí eles não entendem que, assim, vacinas desse tipo contra coronavírus, vários tipos de vírus, estão sendo pesquisadas já faz muito tempo. Então, por exemplo, vacina de RNA é muito rápida. Se surgir um bicho hoje, daqui 2 meses tem vacina, porque o sistema que ele usa é muito rápido. Sim. Então, isso já estava sendo desenvolvido justamente para isso. Sim. E aí, imagina, o mundo inteiro parou. Parou pra pesquisar isso. Todo o dinheiro que existe É. no mundo foi para isso. E o que as pessoas não entendem é o quanto o dinheiro acelera as coisas. Agora, assim, Ou você acha... quantidade de pessoas, né? Quanto mais pessoas estudando, mais rápido vai sair aquela resposta. O mundo inteiro estava buscando. Isso. Por que a vacina, por exemplo, contra a dengue demorou tanto tempo? Porque não se tem interesse político-financeiro Pelo para uma sul global, vacina. é. Não, e uma vacina que é só para país subdesenvolvido, porque os do países sul. desenvolvidos não têm calor, não tem clima de dengue. Verdade. Se tivesse dengue lá na Europa, essa vacina já existia. Muito tempo, Entendeu? exatamente. Aí as pessoas não entendem esses pequenos entraves que existem na ciência. E aí né? vilanizaram quem menos precisava, a ciência, né? Gente, o maior herói nacional que nós temos é o Zé Gotinha, tá? Nossa, o Zé Os Gotinha é Avengers maravilhoso. brasileiros, Ó, se tem um apelido que eu tenho orgulho é de Zé Não Gotinha. acredito, Ivens, te deram esse apelido? Tem gente que me chama de Zé Gotinha. Fui eu que coloquei esse apelido ou já tinha me colocado Não, antes? já Porque já eu tinha chamava ele de Zé recebido. Gotinha. Mas tem que ficar feliz, mano. O Zé Porra, é Gotinha maravilhoso, é é maravilhoso. o Capitão América brasileiro, velho. Nossa, pô, ele é demais, E eu fico velho. triste no Tem fundo. um TikTok do Gota que ele fala sobre evidências científicas e tal. Vale muito a pena você seguir aí. É um cara vestido de Zé Gotinha. Parece o Ivens, assim, quando ele tá fantasiado. Ah, é? Não conheço É muito esse. bom. Eu não lembro qual. Depois eu vou achar aqui. É o Gota. Sigam Depois o Gota você aí. me manda. Gente, é Legal. Avengers brasileiro, velho. Não, é maravilhoso, cara. Eu fico maravilhoso. triste porque o que tem de paciente que foi nessa onda, que pegou Covid, teve AVC e agora tá sem trabalhar. Jovem, sabe? Teve trombose Sim. nessa onda de não tomar vacina. Ah, é uma pena, né, gente? Porque eu vi esses profissionais da saúde que são contra. Ele pensava, se o profissional da saúde não vai tomar, eu não vou tomar, não. Exato. Não, e aí o pior, né, são esses profissionais aí que vão para esse lado obscuro em troca de dinheiro, fama, Ele virou relevância. Star Wars aqui, tá ligado? Né? Denúncia, mais uma denúncia. Né? Não, é bizarro, né? Tipo, eu como profissional de saúde falo assim, o que eu prefiro? Passar informações... Mas por quê? Pra viralizar, você diz? É, Como assim dinheiro, fama? Porque para vários, eles são contratados para isso, né? Não Ele- Você conhece assim? A gente tem alguns exemplos na internet Que disso, né? horror! De profissionais que vão para um lado de informações não tão corretas Que são ou de pagos pra ou de isso. distorcer
que são pagos ou tem algum benefício disso. Não tava Porque sabendo disso. imagina, Na verdade, gente. isso cria uma onda que Imagina que faz ele conseguir rentabilizar. sua rede social vai de 10 mil pessoas sim, para viraliza, 200 né? mil pessoas. Viraliza. E aí você rentabiliza atrás disso, ou tem alguns mesmos que recebem de Gente, as pessoas estruturas estão sem por trás. princípios, Entendeu? né? Imagina um Sem profissional de princípio saúde nenhum. Que horror. que se abre para uma proposta dessa, é bizarro, né?